preciso te atualizar também sobre Abel Ferreira, que revelou o que falta para a renovação do seu contrato com o Verdão, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira resolveu explicar o que o separa da renovação do contrato com o Verdão. Leila Pereira tem desde janeiro a tentativa de renovação desse vínculo que se encerra em dezembro. E depois da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o Atlético Mineiro, na noite desse domingo no Allianz Parque, o Abel quebrou o segredo, acabou com o mistério e disse o seguinte, abre aspas, só falta uma cláusula no contrato para eu assinar com o Palmeiras. É que se não ganhar títulos, eu posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. A Leila não quer. Tem um contrato para assinar desde janeiro de 2 anos. Só que eu já disse várias vezes, quero estar aqui se for para ganhar títulos e se ver essa vontade nos jogadores. Para assinar é muito fácil. Uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. Muito fácil assinar comigo, fecha aspas. O Abel pode tratar o negócio como fácil, mas a Leila não quer, em hipótese alguma, permitir que ele saia de graça, sem custos, em caso de uma temporada sem títulos. Ela entende que o projeto a médio e longo prazo passa pela permanência do treinador com multa rescisória. Então esse problema precisa ser resolvido, todo o restante está acertado, inclusive com o reajuste salarial. Hoje o treinador português ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês. Se renovar com o Palmeiras, o Abel vai passar a ganhar 25% de aumento, que fariam dele um técnico ainda mais bem pago na comparação com os demais do futebol brasileiro, a única exceção Carlo Ancelotti, o técnico da seleção, que fatura 5 milhões de reais mês. Nicola, parece que o Palmeiras e o Piquerez fecharam um contrato de 5 anos. Procede? Guilherme, essa notícia é importante. Não tenho nada a respeito, mas vou atrás. O Piquerez, ele queria ir embora do Palmeiras nesse meio do ano, tá? E não é nada contra o Palmeiras, mas é para realizar o sonho de jogar na Europa. E o Palmeiras estava lutando arduamente para segurá-lo, mas tinha preocupação de que isso não acontecesse. Tanto que desde o começo do ano monitoram o mercado, já tentaram em janeiro e fevereiro, no primeiro semestre, o Juninho Capixaba e o Mauro Júnior, e agora começaram a discutir também a renovação. Ó, matéria do nosso palestra. Palmeiras encaminha a renovação com o Piquerez. Veja detalhes. Lateral esquerda titular absoluto da equipe do Palmeiras, diretoria não tem intenção de negociá-lo. A lateral esquerda, o Juan Piquerez, foi contratado. O nosso palestra apurou que as negociações estão encaminhadas para que Piquerez tenha seu contrato renovado com o clube. As tratativas caminham para que o jogador assine um vínculo até 2030. Nos últimos dias, um clube inglês tentou a contratação do atleta, mas as conversas não avançaram. Tá? Vou até mandar uma mensagem para uma pessoa do Palmeiras. Boa noite. Desculpa o horário. Piquerez perto de renovar? O nosso palestra costuma acertar bastante, tá? Espera aí. Mas mandei aqui para tentar descobrir alguma coisa também. Para falar sobre Richard Rios, agora jogador do Benfica e garantindo dinheiro para Palmeiras, Flamengo, Guarani e muito mais. O Palmeiras, depois de muito insistir, conseguiu que o Benfica o comprasse por 30 milhões de euros, que equivalem a 194 milhões de reais. O Palmeiras fica com 70% dessa grana, ou 136 milhões de reais. Richard Rios embolsa 10%, que equivalem a uma fatia que ele já tinha, enquanto o Guarani fica com 13,34% e o Flamengo com 6,66%. Importante contar que o Flá também tem direito a 1% pelo mecanismo de solidariedade. Talvez você nem se lembre, mas o Richard Rios chegou a jogar com a camisa do Flamengo. Dessa maneira o Flá fica com 7,66%, que equivalem a 14 milhões e 800 mil reais. Bastante dinheiro para um atleta que saiu de graça do Flamengo para jogar no Guarani. Pouco, diante da realidade que o Flamengo poderia se tivesse utilizado melhor. E você, o que achou dos números? O que pensa sobre Richard Rios no Benfica? Tem potencial para voar ou alçar voos maiores? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Richard Rios nem sequer foi utilizado na partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro na tarde e noite desse domingo,
pelo Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras, que voltou a vencer dentro de casa. E a vitória era fundamental, até porque com os 3 pontos diante do Atlético Mineiro, graças à vitória por 3-2, o Palmeiras tem só a 17ª melhor campanha dentro de casa no Brasileirão. Foi até conferir direito essa história, porque o número é assustador. Foram 11 pontos conquistados em 21 possíveis. Algo que contrasta com a história, com o histórico do Palmeiras, sempre muito forte na condição de mandante. Nas últimas 2 partidas dentro de casa, empate com o Mirassol e derrota para o Flamengo. O Palmeiras que também já colecionou outros tropeços em seu estádio nesse Campeonato Brasileiro. A vitória por 3-2 contra o Galo foi merecida. O Palmeiras foi quase sempre o melhor do que o rival. Lucas Evangelista abriu o placar, Hulk empatou em cobrança de falta, muito bonita. O Vitor Roque ia marcando o segundo gol, mas o Júnior Alonso apareceu para marcar gol contra, 2-1 para o Palmeiras. Verdão fez 3-1 em uma roubada do Vitor Roque, tocou para o Facundo Torres, que rolou para o Maurício, e o Hulk, em nova cobrança de falta, fez 3-2. Observação importante, o Hulk quase marcou seu 3º gol de falta no último lance da partida. Importante destacar também que Vitor Roque conseguiu, enfim, deixar uma boa impressão e foi bastante aplaudido pelo torcedor com a substituição. Só para completar, dizia que o Palmeiras tem a 17ª melhor campanha dentro de casa. Só Fortaleza, Santos e Sport têm campanhas piores como mandante do que o Verdão. Resultado de vitória contra o Atlético levou o Palmeiras para o 4º lugar na classificação, 26 pontos conquistados, atrás do Red Bull Bragantino com 27, do Flamengo que ainda está em campo, mas começou a rodada com 27 e do Cruzeiro com 33. Fabiano Teles, Nicola, o substituto do Richard Rios, deve mesmo ser o Andrés Pereira. Não estou botando muita fé nessa história não, Fabiano é jogador caro, operação que custaria no mínimo uns 25 milhões de euros, acho bem pouco possível. O Paulo Barbosa, Nicola, a verdade é que uma joia da base do Palmeiras terá uma investida de 38 milhões de euros. Paulo, hoje o jogador da base mais badalado é um meia chamado Belé, o Belé. Eu vou até mandar mensagem para o empresário dele, para saber se tem alguma coisa aqui, quer ver? O Santos, Nicola, com a saída do Rios, já existe alguma movimentação? Certamente existe, mas no Palmeiras é muito difícil descobrir as coisas. A gente vai descobrir quando algum empresário com quem o Palmeiras estiver negociando vazar essa história, tá? Eu tô tentando, tô atento nesse movimento. Hoje até cheguei a conversar com um empresário do Wendel, do Zenit, para perguntar se o Wendel foi procurado pelo Flamengo. Cheguei a ouvir que o Wendel tinha oferta do Flamengo, que poderia estar conversando com o Palmeiras. A verdade é que o Wendel adoraria jogar no Brasil, ele está muito afim de jogar no Brasil, mas a pedida de 20 milhões de euros do Zenit é meio assustadora. Vou até trazer mais detalhes dessa conversa, quer ver? O empresário dele é o Júnior Mendonça, que é o cara que acabou de levar o Gerson para lá, é o cara que tem o Wendel, tem o Luiz Henrique, o cara tá mandando lá no Zenit. O Zenit aceita liberar, mas o problema é que pedem 20 milhões de euros, tá? E essa questão dos 20 milhões de euros é um problema. Aí eu perguntei o Al-Sadd, tem negociações? Chegaram a publicar nessa semana que o Wendel poderia ir para o mesmo time para onde foi o Firmino. O Al-Sadd é o time mais rico do Catar. Catar é uma das possibilidades, mas nada de concreto. E não seria para o Al-Sadd. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, as últimas atualizações do Palmeiras nesta segunda-feira. Você que gostou desse conteúdo, chega aqui, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa aí também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, combinado? E já sabe que a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, nos siga para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos. Fui.